Oi, gente, bem-vindos ao nosso terceiro devocional. Continuamos em Lucas e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Lucas 22. Vou falar um pouquinho sobre Jó 22 também, mas vai ser mais para complementar. Contextualizando, tá em Lucas 22 e aqui Jesus estava falando para os discípulos, né? Ele estava dando as últimas instruções antes dele ser preso e crucificado. E ele estava falando que como que era antes de Jesus ir embora e como que será depois, né? E ele falou sobre a provisão que os discípulos tinham enquanto estavam ali servindo, né, e pregando o evangelho junto com Jesus. E aí então, Lucas 22, 35. Depois Jesus perguntou aos discípulos: por acaso faltou a vocês alguma coisa quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandálias? E os discípulos responderam: não faltou nada. É isso, né? Pregar mais o quê? Vamos embora, né, gente? Tá bom. Mas enfim, eu queria falar sobre a provisão do Senhor. E é uma coisa que é muito difícil e que se a gente não vigiar todos os dias, nós nos pegamos reféns das coisas do mundo e colocando outras coisas no lugar de Deus. Por quê? Nós temos que depender 100% de Deus. Mas quantas vezes nós nos pegamos calculando para ver se vai dar para pagar todos os boletos, por exemplo, ou não confiando em Deus ou achando que vai ser na força do nosso próprio braço. Então, o que eu queria levantar aqui é que muitas vezes nós colocamos a nossa dependência em provisões terrenas. E quantas vezes na Bíblia Deus nos fala que a provisão vem dele? Você já passou pela experiência de fazer os cálculos do mês, ver que ou vai ficar apertado ou que não vai dar? E quando você viu, você pagou todas as contas, deu seu dízimos, ofertas e ainda sobrou? E você não consegue calcular o que rolou? Comigo já aconteceu isso. E eu questiono? Claro que não. Eu entendo que isso é uma provisão do Senhor. Claro que aqui eu tô dando um exemplo e o seu exemplo, né, a sua vivência pode ser de uma forma diferente, mas aqui eu quis dar um exemplo bobo, mas que é muito real. Quantas vezes nós calculamos, né, matematicamente e humanamente alguma coisa e a gente pensa que não vai dar e depois Deus opera um milagre e dá. Ou quando a gente está precisando de algo e a gente não sabe de onde vai vir, a gente vê que nas nossas mãos humanas não tem como, mas que as mãos de Deus têm e do nada de Deus vem aquela provisão pra gente. Só que é muito difícil. Todos os dias nós levantamos com diversas pendências, né? Por exemplo, dinheiro, hoje eu tô focando mais nisso, né? Quando a gente coloca o dinheiro como um Deus no nosso coração, em relação às providências, né? Porque na terra aqui, né, a gente precisa de dinheiro para comer, para vestir, para educar filhos, para cuidar de uma casa, para ter uma vida saudável, para muitas vezes até pro reino, né? Assim, por exemplo, eu moro longe da minha igreja, então eu preciso de gasolina para ir para a igreja. Gasolina se compra com dinheiro. Então, até para eu servir na minha igreja, para eu congregar, eu preciso de dinheiro. Mas a questão está quando a gente entende que eu tenho que ser promovida para ganhar mais dinheiro para dar certo. Eu tenho que fazer tantas extras para conseguir comprar aquilo, eu tenho que fazer isso e aquilo e tal, eu preciso de tal oportunidade e a gente acha que é na nossa força. Mas hoje eu vim te lembrar que é na força de Deus e que a partir do momento que a gente coloca o dinheiro como um Deus na nossa vida, nós não prosperamos. Você vai rodar em círculos e nunca vai dar certo. Você pode fazer quantas extras forem, você pode mudar, ser promovido, começar a trabalhar em uma área que ganha mais, enfim, você pode correr para todos os lados, mas a provisão não vai ser suficiente porque você vai estar achando que é da força do seu braço e não é, gente. Enquanto a gente continuar colocando a nossa confiança na força do nosso próprio braço, no dinheiro, a gente não vai prosperar. Lá em Jó 22 fala, 22, 24. Se o ouro mais precioso não tiver valor para você e for como o pó ou as pedrinhas do ribeirão, então o Todo-Poderoso será o seu ouro puro, será a sua prata mais preciosa. Ele será a sua alegria e você poderá olhar para ele com confiança. Ele ouvirá as suas orações e você lhe dará o que o prometer. Tudo o que você fizer dará certo e a luz brilhará no seu caminho.
que mais, gente? Que a gente precisa, sabe? Eu sei que é uma luta constante contra a nossa carne. Não confiar no dinheiro, não confiar nos números, sabe? Porque a nossa cabeça terrena é assim, ela quer calcular tudo e ver que vai dar certo, ter segurança, saber que está tudo certo. Mas para Deus não é assim. Para Deus a gente precisa confiar nele. Ele que luta as nossas batalhas, não somos nós. Então, hoje eu venho te convidar a colocar esse lembrete mental para você todos os dias, de acordar e pensar: hoje eu vou confiar no Senhor e não nas minhas finanças, não no dinheiro. Que você venha entender que para ter uma casa você precisa pedir em oração, estar no caminho e fazer tudo o que tiver ao seu alcance para que isso aconteça, mas entender que a nossa vida é dependência dele. É isso, um beijo, fiquem com Deus.